Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula de hoje a gente vai trabalhar o conteúdo de relações métricas no triângulo retângulo, onde a gente vai dar um pouco mais de ênfase ao teorema de Pitágoras, tá? A gente vai trabalhar, em algumas relações, só que dando uma ênfase maior ao teorema de Pitágoras. Então espero que todos vocês fiquem atentos e aproveitem a aula. Inicialmente, pessoal, para a gente poder trabalhar com essas relações métricas, até a gente chegar lá e entender o que são, a gente precisa entender primeiro o que é o triângulo retângulo, tá? Que é essa forma que a gente vai trabalhar. Então, o triângulo retângulo é um dos mais importantes tipos de triângulo devido à sua utilidade, tanto em matemática quanto na vida cotidiana. Então, aqui a gente pode observar que a gente tem, a gente pode notar aqui, uma figura que tem alguns egípcios, utilizando algumas cordas. E é porque, assim, pessoal, desde a antiguidade, os antigos egípcios, eles trabalhavam já com essa forma, com um triângulo retângulo. Então, eles utilizavam algumas cordas, uma corda com 12 ou 13 nós, mais ou menos, e eles utilizavam essa corda para fazerem marcações nos seus terrenos, utilizando exatamente, formando com essa corda triângulos retângulos. E era utilizando essa forma que eles conseguiam fazer suas marcações nos seus terrenos, tá? Então, desde muito tempo, as pessoas já trabalhavam com a forma de um triângulo, principalmente o triângulo retângulo, tá? Então, não é de hoje que o trabalho com essa forma geométrica é comum no nosso cotidiano, tá? Pelo fato de possuir um ângulo reto, o triângulo retângulo é muito usado em engenharia e construções de todos os tipos. Então, assim como ele era muito utilizado antigamente, pelos egípcios, hoje ainda essa forma de triângulo retângulo é muito presente, em construções de todos os tipos mesmo. É muito comum a gente perceber essa forma, em construções de telhados ou alguma outra coisa, e também em diversos objetos. Então, a gente sabe que essa forma é tão presente no nosso dia a dia, é interessante a gente conhecer um pouco das suas especificidades, trabalhar um pouco, saber trabalhar com os cálculos que o envolvem. Então, assim como qualquer outra forma geométrica, o triângulo retângulo possui também seus elementos específicos, essenciais para o trabalho mais avançado com eles. Então, é sobre esses elementos que a gente vai falar um pouco agora. Bem, pessoal, os elementos principais de um triângulo retângulo são a hipotenusa, que nada mais é do que o lado oposto ao ângulo reto, que é esse ângulo aqui de 90, e é sempre o maior lado do nosso triângulo. Antes mesmo do aluno entender que, muitas vezes, antes do aluno entender que a hipotenusa ela é sempre oposta ao ângulo reto, ele acaba conhecendo a hipotenusa somente como sendo o maior lado de um triângulo. E é exatamente isso, tá? A hipotenusa é exatamente essas duas coisas. É sempre o maior lado de um triângulo e é sempre oposto ao ângulo reto. E os outros dois lados são os catetos, tá? E é interessante ressaltar sobre esses catetos que eles são perpendiculares entre si, ou seja, eles, juntos aqui, a união deles é exatamente o que forma o nosso ângulo reto, de 90 graus. E temos também outros dois ângulos, em triângulo retângulo, alfa e beta. E esses ângulos, eles são agudos, ou seja, eles são menores que 90 graus, tá? E também é interessante ressaltar que eles são complementares. O que é que isso quer dizer? Que a soma deles dois, alfa mais beta, é igual a 90 graus, sempre, tá, pessoal? Então, além desses elementos, esses são os elementos principais, mas existem também, a gente pode destacar alguns outros elementos que vai ser muito interessante para o nosso trabalho com as relações métricas futuramente, tá? Então, a gente vai continuar falando um pouco dos elementos e destacando alguns outros. Vamos lá. Tomemos como base agora, pessoal, um outro triângulo, tá? Esse triângulo aí, considere um triângulo ABC, que é exatamente esse, retângulo em A, ou seja, ele é retângulo bem aqui, porque o ângulo reto dele está exatamente aqui. E o segmento de reta AD, perpendicular ao lado BC, ou seja, esse segmento aqui tracejado, ele é perpendicular ao lado BC, ou seja, porque ele forma com ele um ângulozinho de 90 também, tá? E D está no segmento BC. Então, a gente pode destacar nesse triângulo aí a nossa hipotenusa, que é exatamente o segmento BC, grandão aqui, indicado pela medida de A.
Temos também AC, que é um cateto, né, indicado pela medida de B. E temos também o segmento AB, que é um outro cateto, tá, indicado pela medida C. E aí a gente pode destacar agora alguns outros, tá? Por exemplo, o segmento aqui BD. Esse segmento, ele é a projeção do cateto AB sobre a nossa hipotenusa. Então, se a gente pegar esse cateto e projetar ele aqui em cima da nossa hipotenusa, a gente vai ter exatamente essa medida aqui, ó, BD, esse segmento, que é a medida N, tá? Semelhante, a gente tem um outro, que é a medida CD aqui, CD, que é exatamente a projeção do cateto AC sobre a hipotenusa, que é exatamente a medida de N, tá? E por fim, a gente tem o cateto não, o segmento AD aqui, tá? Esse segmentozinho tracejado, e ele é a altura relativa à nossa hipotenusa, indicado pela medida H, tá? Então, com todos esses elementos, a gente vai conseguir trabalhar melhor as nossas relações métricas. Relações métricas no triângulo retângulo. As relações métricas são fórmulas que relacionam entre si as medidas dos lados e das alturas do triângulo. Então, são várias fórmulas que existem que a gente pode, tá fazendo, estabelecendo essas relações entre os elementos do nosso triângulo retângulo, cateto, hipotenusa, altura, tá? Então, a gente podemos construir relações métricas usando, por exemplo, semelhança de triângulos. Existem outras formas, mas a semelhança de triângulos é uma forma bastante comum, tá? E através dela, a gente vai conseguir chegar também na nossa relação mais importante, que é exatamente o Teorema de Pitágoras, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho mais a fundo usando semelhança de triângulos para conseguir chegar na nossa relação de Teorema de Pitágoras, tá? E a gente vai descobrindo outras também além dela. Então, vamos tomar como base esse triângulo retângulo aí, tá? Então, note, que esse triângulo ABC, note que a altura relativa à hipotenusa, esse tracejadinho aqui, indicado por H, ele está dividindo, como se ele dividisse. Então, o que é que acontece? A altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo ABC divide-o em dois triângulos semelhantes a ele e semelhantes entre si. Então, a gente pode dividir essa altura aí, a gente vai ter exatamente dois outros triângulos, tá? Que são semelhantes ao triângulo. Esses dois aqui são semelhantes ao triângulo original e eles dois são semelhantes entre si, tá? Então, a gente pode expressar essa semelhança, da seguinte forma. Triângulo ABC é semelhante ao triângulo DBA, que é semelhante ao triângulo DAC, tá? Então, a gente vai analisar cada um desses triângulos e vamos estabelecer as relações entre os seus elementos, tá? Então, primeiro, a gente vai trabalhar com o triângulo ABC, que é esse grandão aqui original, que é semelhante ao triângulo DBA, que é esse menorzinho aqui, tá? Então, a gente pode dizer, por exemplo, que o segmento AB sobre o segmento BC vai ser igual, corresponde lá no outro triângulo a exatamente os segmentos BD sobre BA. Então, a gente só substitui esses segmentos aí pelas suas medidas, tá? Então, a gente vai ter que CA é igual a NC. Isso daqui a gente faz uma multiplicação de meio pelos extremos, tá? Só multiplicar cruzado, que a gente vai obter exatamente essa formulazinha aqui, C ao quadrado igual a A vezes N. E é exatamente a primeira fórmula que a gente encontrou, que é exatamente a nossa primeira relação métrica encontrada, tá? Vamos chamá-la de 1. Agora, a gente vai analisar o triângulo ABC, que ainda é original, semelhante ao triângulo DAC, que é esse maior aqui. Então, a gente pode dizer, nesse caso, que, por exemplo, AB, a mesma medida AB, sobre a medida BC, vai ser semelhante, vai corresponder lá no outro triângulo ao segmento DA sobre o segmento AC, tá? E, do mesmo jeito, a gente substitui pelas medidas. Teremos que CA vai ser igual a H sobre B. C sobre A igual a H sobre B. Multiplicando isso aí, cruzado, a gente vai obter uma outra fórmula. No caso, A vezes H, que é igual a B vezes C, tá? E é exatamente a nossa segunda relação, essa.
E agora a gente tem mais outra aqui, ainda com esses dois triângulos. A gente pode dizer agora que AC sobre o segmento BC vai corresponder nesse triângulo aqui ao segmento DC sobre o segmento AC. E a gente substitui pelas medidas, né? B sobre A vai ser igual a N sobre B. Multiplicando cruzado, a gente obtém mais uma forma. No caso, B ao quadrado sobre igual a A vezes N, tá? Essa é a nossa terceira relação. E aí, a gente vai continuar analisando, né? A gente já analisou o triângulo original com esses dois aqui. Só que agora falta a gente analisar os dois aqui que a gente obteve, né? Então, é isso que a gente vai fazer na próxima página. Bem, analisando agora esses dois aqui, ó, a gente vai, né, aqui, ó, triângulo DBA semelhante ao triângulo DAC. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que o segmento DA, esse aqui, sobre o segmento DB, vai corresponder lá no outro triângulo ao segmento DC sobre o segmento DA. A gente substitui também pelas medidas, ó. Então, teremos H sobre N igual a N sobre H. Multiplicando cruzado, a gente vai ter H ao quadrado igual a M vezes N, tá? Essa é a nossa quarta relação. Então, a gente pode até estabelecer, né, para organizar essas relações encontradas até agora, uma tabelazinha. Primeira relação, essa daí, C ao quadrado igual a vezes N. A segunda relação, A vezes H igual a B vezes C. A terceira, B ao quadrado igual a vezes N. E a quarta relação, que é H ao quadrado igual a M vezes N. Então, com algumas dessas relações aqui, com duas delas, a gente pode obter a nossa quinta e talvez mais importante relação, tá? Se a gente somar membro a membro as relações 1 e 3 encontradas, a gente vai ter exatamente isso. Ó. Observe. A primeira relação, C ao quadrado igual a vezes M, mais B ao quadrado igual a A vezes N, tá? A gente soma isso aí normalmente, membro a membro. Então, a gente vai ter que C ao quadrado mais B ao quadrado vai ser igual a M mais AM, tá? A gente pode colocar esse A, por exemplo, em evidência. Então, a gente vai ter que C ao quadrado mais B ao quadrado é igual a, que a gente vai estar colocando em evidência, mais M vezes, né, no caso, M mais N. Se a gente for observar lá nos nossos triângulos, M é essa medidazinha aqui e N é essa outra medida aqui, tá? E no triângulo original, essas duas medidas juntas correspondem a A, tá? Que é a nossa hipotenusa todinha. Então, M mais N é igual a A. Então, a gente vai ter aqui C ao quadrado mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado, tá? E essa é a nossa quinta relação. E se você observar bem, é exatamente essa relação aqui, é exatamente a que a gente vinha procurando desde o início, né? A gente fez esse trabalho todo para chegar exatamente nela, que é a nossa relação do Teorema de Pitágoras, tá? A gente pode organizar isso aí melhor e fica assim, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Que é o que a gente vinha procurando. Então, para a gente entender melhor o trabalho com essa fórmula, né, como é que a gente vai trabalhar, é interessante a gente entender também o que é que esse teorema enuncia, o que é que essa fórmula aí quer dizer, tá? Então, é isso que a gente vai ver agora. Bem, pessoal, a fórmula aí, né, do Teorema de Pitágoras é exatamente essa que a gente encontrou. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E ela é enunciada da seguinte forma. Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente vai ter que a nossa hipotenusa expressa aqui por A ao quadrado é sempre igual à medida ao quadrado, né, a soma ao quadrado dos nossos catetos. Então, para a gente entender como essa forma é realmente verídica, eu trouxe alguns exemplos, né, de aplicação e vocês vão compreender de fato como isso é verídico, tá? O primeiro exemplo que eu trouxe é bem simples, ó. Tem um triângulo retângulo aí normal e a gente quer descobrir somente a medida de x, tá? Então, é só uma aplicação direta mesmo da fórmula do Teorema de Pitágoras. Colocando a fórmula, a gente só substitui, a gente observa quem é a hipotenusa, quem são os catetos e vai substituindo. Então, aqui no caso, a hipotenusa, que é o nosso valor de A, é 5, né? Então, 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado, que é o nosso cateto C que a gente quer encontrar.
Então, isso vai ficar 25 igual a 9 mais x ao quadrado. Organizando, né, a gente fica com 9 mais x ao quadrado igual a 25. A gente pode isolar o x ao quadrado aí, então fica x ao quadrado igual a 25 menos 9. X ao quadrado igual a 16, x igual a raiz de 16, que é exatamente x igual a 4. Então, o valor do nosso outro cateto aí é 4. E eu trouxe um outro exemplo que utiliza, além do teorema de Pitágoras, utiliza uma das outras relações que a gente viu também anteriormente, né? Que a gente até tinha montado a nossa tabela. Então, o exemplo 2 traz essa figura aí, esse triângulo retângulo, e tem uma altura aqui x, né, relativa à nossa hipotenusa, e tem a nossa hipotenusa que a gente não sabe quanto vale. Então, primeiro a gente vai ter que tentar descobrir quanto vale essa hipotenusa aí. Então, também é uma aplicação direta da fórmula do teorema de Pitágoras. Então, é só a gente colocar a fórmula, né, e substitui. O a gente não tem aqui, a gente quer encontrar. Então, ficamos com a ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Ficamos com a ao quadrado igual a 36 mais 64, a ao quadrado igual a 100, a igual a raiz de 100 e dá igual a igual a 10, tá? Então, o valor do nosso a aqui, da nossa hipotenusa, é exatamente 10. Agora, para a gente encontrar a nossa altura x aqui, ó, que é a altura relativa à nossa hipotenusa, a gente vai utilizar uma das outras relações que a gente entendeu também, que a gente encontrou, né, lá no início. Então, para a gente relembrar, né, foram 4 relações que a gente encontrou antes do teorema, que eram exatamente essas, ó, que é a relação 1, a 2, a 3 e a 4. E para a gente encontrar a nossa altura, a gente pode, observando, né, que a tabela, a gente pode notar que a gente pode utilizar a relação 2, tá? Que é a vezes h, né, que no caso é a hipotenusa, vezes a altura que a gente quer, que é igual a B vezes C, que são os dois catetos. E aqui a gente tem todos esses valores, só não temos a altura, que é quem a gente vai achar. Então, a gente vai utilizar essa relação aqui para encontrar. Então, ó, colocando a relação aqui, né, a gente só substitui. A hipotenusa a gente encontrou na 10, então 10 vezes x, no caso aqui eu coloquei x porque é o que está expresso na figura, mas poderia ser h também. Importante a gente saber que a gente está procurando a altura nesse caso, que é igual aos catetos, né? 6 vezes 8. Fazendo isso, temos que 10x é igual a 48. Teremos que x é igual a 48 sobre 10. A gente divide isso aí normalmente, a gente vai ter um número decimal. Vamos ter que x é igual a exatamente 4,8, tá? Que é a altura relativa à nossa hipotenusa. Então, pessoal, eram só esses 2 exemplos que eu trouxe para demonstrar as fórmulas, né? Para exemplificar as fórmulas. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Tenham acompanhado a aula toda e que sirva para a resolução da lista que vai ser disponibilizada ainda para vocês. Então, pessoal, por hoje era só isso mesmo, né? Como eu falei, espero que tenham aproveitado. Vai ser disponibilizado, assim como nas semanas anteriores, uma lista com algumas questões sobre o conteúdo. Espero que o vídeo sirva, né, para vocês fazerem essas questões e que vocês de fato tentem, tá? Obrigada pela atenção de todos e até a próxima.